Um momento muito estranho em Machine Learning, na qual você melhora o modelo, dá mais dados para ele, deixa ele aprender mais e ele piora. E isso daí tem um nome, e hoje a gente vai conseguir entender exatamente por que isso acontece. Olha essa tabela: 7 dias de clima, nublado ou não, umidade, vento e se choveu. Quando uma árvore de decisão consegue olhar esses dados, ele facilmente consegue encontrar um padrão. E o padrão é bem simples e está bem na cara. Quando está nublado e a umidade é alta, chove. É bem simples e direto. Com apenas duas perguntas, a árvore já consegue capturar o padrão nublado. Se não, sem chuva. Nublado, se sim, vai perguntar se a umidade é alta. Caso a umidade também for alta, além de ser nublado, vai chover. Caso seja nublado e a umidade seja baixa, sem chuva. Ela erra apenas um caso, que no caso é o sábado. Mas isso acontece porque ela aprendeu a regra geral. E quando aparece um dia novo que ela nunca viu, ela acerta 80% das vezes. Com apenas duas perguntas, a árvore já consegue aprender o nosso padrão de dados. Caso não estiver nublado, é sem chuva. Se por acaso estiver nublado e com a umidade alta, é chuva. E se caso não tiver, e se caso tiver nublado, mas a umidade estiver baixa, é sem chuva. Então, nesse caso, ela erra apenas no sábado. Foi um dia na qual estava nublado e a umidade estava baixo e ocorreu de ter chuva. Mas tudo bem, porque aí ela conseguiu aprender a regra geral. Quando apareceu um dia novo que ela nunca viu, ela acerta 80% das vezes. Isso é o que a gente quer, mas aí surge uma pergunta natural: por que não deixar a árvore continuar aprendendo, já que a gente só tem somente duas perguntas: umidade e nublado? Bom, vamos simular como se o algoritmo decidisse que quer acertar tudo. Então ele adiciona mais uma pergunta, que no caso é vento forte. Funciona bem, a árvore chega a 100% de acerto nos dados de treino, perfeito. Mas olha o que começa a acontecer quando aparece um dado novo. Um dia simples, não tá nublado, umidade tá alta e o vento tá fraco. A árvore simplesmente olha e diz: não tá nublado, então provavelmente não choveu. Acertou. A árvore complexa olha e diz: chuva? Errou. Por quê? Ela memorizou o sábado, aquele dia específico onde tinha umidade alta e vento forte e choveu. Ela não aprendeu o padrão, ela decorou os dados. Olha o que acontece quando você compara as duas árvores. A simples, ela teve 86% no treino e 80% de acerto em dados novos. Quase igual. Mas quando a gente olha a árvore complexa, que tem muito mais pergunta, durante o treinamento ela teve 100% de acerto e durante os testes de dados novos teve somente 45%. Menos que cara e coroa, que é 50%. Quando ela tentou ser perfeita nos dados que já tinha visto, pior ela ficou no mundo real. E esse padrão tem um nome. A diferença entre aprender e memorizar é essa. Aprender é encontrar uma regra que funciona em geral. Memorizar é criar uma regra tão específica que ela só se aplica àquele caso técnico. Quando a árvore começa a fazer isso, cria regras ultra precisas para acertar cada detalhe dos dados de treino. Ela para de generalizar e é aí que o modelo quebra. Esse fenômeno, ele tem nome: overfit. Acontece quando o modelo aprende demais os dados de treinamento, aprende até o ruído. É como se um aluno decorasse o gabarito inteiro de uma prova anterior. Na simulação, ele pode até tirar 100%. Porém, se tiver uma prova de verdade, com questões diferentes, ele simplesmente trava. O conhecimento que ele teve de decorar todo aquele gabarito não se transfere para a prova nova, que vai ter questões diferentes. Então, como os algoritmos modernos resolvem isso? Se o problema é uma única árvore que cresce demais e começa a decorar, a solução foi surpreendentemente simples. Em vez de confiar em uma única árvore, usa centenas delas ao mesmo tempo, cada uma aprendendo com dados ligeiramente diferentes, cada uma chegando a uma conclusão ligeiramente diferente e no final todos voltam juntas. Esse algoritmo se chama Random Forest e ele funciona exatamente porque nenhuma árvore sozinha consegue memorizar tudo. A votação coletiva cancela os erros individuais, o que sobra é o padrão real.